podermos dar início aos trabalhos. Ok. Muito bem, penso que já estamos em condições de poder então iniciar esta reunião de Câmara ordinária de dia 12 de dezembro. Enfim, eu queria começar pelo início, que é agradecer a disponibilidade dos colegas e também dos serviços do município para podermos alterar aqui aquilo que estava inicialmente previsto. Como sabem, em condições normais estaríamos a esta hora na Tesoureira a realizar mais uma reunião descentralizada, que seria a última deste ano civil. As circunstâncias da previsão meteorológica e dos acontecimentos recentes da intempérie e o estado de alerta laranja que estamos a assistir neste momento levaram-nos com a informação que tínhamos e em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil a jogar pelo seguro e, portanto, a fazer esta reunião por via Zoom, que também está previsto no regimento que possa, em casos excepcionais, ocorrer, mas naturalmente queria agradecer aos colegas e a todos a possibilidade de podermos fazer esta reunião de uma forma mais segura e tranquila para todos e podermos também, com isto, evitar também algumas situações de perigo para outras pessoas, nomeadamente os alunos da Escola Gustavo Eiffel, que iriam ter que fazer deslocação e toda a logística inerente à realização de Câmara descentralizada. Bom, neste PAOD eu queria aproveitar para falar de 2 ou 3 assuntos, muito rapidamente. Enfim, como é do vosso conhecimento e creio que seguiu para os vossos e-mails também um convite formal, amanhã, enfim, se as condições permitirem, vamos ter um evento em Arruda dos Vinhos que me parece que é de relevante interesse para a dinâmica local e naquilo que é o projeto do Arruda Lab. Trata-se de um evento que é a AgriFood, com uma parceria com a ET Food e com a União Europeia, portanto trata-se de uma conferência internacional na área de inovação agroindustrial e agrícola e, no fundo, para falar também sobre aquilo que é a sustentabilidade do ecossistema e também aquilo que é a sustentabilidade num setor tão importante como é o setor alimentar. E, portanto, estamos muito empenhados para que seja um sucesso este evento, amanhã, e, no fundo, que seja o primeiro de muitas iniciativas que o Arruda Lab possa fazer em parceria com os seus parceiros e que possa permitir também que em Arruda dos Vinhos estas matérias de inovação, sobretudo no setor agroindustrial, possa fazer o seu caminho, que é isso que todos desejamos certamente. Depois, dar nota aos colegas que enviei há pouco também por e-mail, era para fazer pessoalmente, mas dadas as circunstâncias enviei por e-mail, na sequência de uma questão que tinha havido em reuniões anteriores, creio que na reunião anterior, sobre a questão dos imóveis devolutos e degradados dentro das ARUs e do levantamento feito pelos serviços. Enviei há pouco para os e-mails dos colegas e depois permanecerei ao dispor para alguma questão que entendam conveniente colocar sobre a análise desse mesmo documento enviado, que se refere às ARUs de todas as sedes de freguesia e, portanto, ficará também para o vosso conhecimento esse levantamento dos imóveis devolutos e degradados, que serão depois comunicados à autoridade tributária para o agravamento da taxa do IMI nos termos daquilo que é a deliberação da Assembleia Municipal, em conformidade também com o disposto na lei. Depois, finalmente, queria obviamente fazer um agradecimento, creio que em nome de todos, ao nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, aos bombeiros, à GNR, ao Centro Operacional Municipal, ao Tiago Moita, enfim, a todos os colaboradores e também a todo o contingente, e de uma forma especial também aos arrudenses, que de uma forma muito responsável estamos a lidar com uma intempérie complicada, que está a ter algumas ocorrências que são significativas na região de Lisboa e também no nosso concelho, e eu se calhar iria convidar a Ruth, a nossa colega, para poder dar um bocadinho mais, em termos mais específicos, o levantamento das situações, sendo certo que continuamos em alerta e em contingência, mas passava a palavra à Ruth para poder falar um bocadinho mais sobre isto. Muito obrigado. Olá, muito boa noite a todos. Relativamente desde a noite de 7 de dezembro, portanto o agravamento de tempo deu-se durante o dia à tarde de 7 de dezembro para 8, tivemos envolvidos 20 bombeiros voluntários da Arruda dos Vinhos, 20 operacionais do município, do estaleiro, do Centro Operacional Municipal, e também elementos afetos às juntas de freguesia do nosso concelho. Tivemos cerca de 93 ocorrências no concelho da Arruda dos Vinhos, dentre das quais podemos destacar inundações de edifícios e de estradas, desde inundações de edifícios privadas, sobretudo, a nível de cabos, inundações de garagens e etc.,
Tivemos ainda a queda de muros e de taludes junto à via rodoviária, tivemos quedas de postes e obstrução de aquedutos e condutas que foram despipadas. Estes são os dados que são provisórios, nós estamos ainda a registar e a fazer o levantamento detalhado de todas as ocorrências que tivemos no concelho desde a noite de 7 de dezembro, que tivemos também entre os outros dias. Portanto, isto foi de quarta para quinta, sexta e sábado, e tivemos algumas também, sobretudo, chamamos aqui a atenção, e hoje da ronda que fiz com o comandante Acácio, verificamos que a estrada em algumas zonas também ficou aqui com a ausência de terra por baixo da estrada, o que pode provocar aqui também ainda algum abatimento de estradas, e solicitamos e apelamos ao bom senso das pessoas, quer ao nível da condução, tenho aqui um cuidado redobrado, ao nível das habitações também, e a nível também de algumas situações de alerta que possam nos transmitir, quer à Câmara Municipal, quer aos bombeiros voluntários, de algumas situações, sobretudo de muros, ou de alguns taludes que verifiquem que estão em risco de queda para as vias, a rede viária, sobretudo, apelamos a que nos contactem e que nos alertem também, mas apelamos sobretudo a que todos nós somos proteção civil e cabe a cada um de nós zelar por aquilo que é nosso, mas também por aquilo que é de todos, e isso aí se apela ao nosso concelho. Tivemos aqui alguns constrangimentos na estrada que é nacional, e ainda assim os nossos operacionais tiveram empenhados, e eu queria também, na pessoa do Presidente, assim como já mencionou, dar uma palavra de agradecimento a todos os bombeiros voluntários que tiveram ao serviço, à GNR também, aos elementos que estiveram de patrulha e que estão sempre também disponíveis. Na pessoa do vereador Paulo Pinto, agradecer a todos os funcionários afetos ao Centro Municipal, Operacional Municipal, que disseram o sim desde a primeira hora, desde a madrugada que estiveram empenhados, em detrimento das suas famílias, do seu bem-estar, do seu conforto, das suas habitações. Dar aqui o nosso sentimento de gratidão pelo empenho, pela dedicação que eles tiveram, pelo profissionalismo e pelo sentimento de dever cumprido. Julgo que todos nós, enquanto vereadores, estamos aqui com um sentimento realmente de gratidão, que eles disseram desde a primeira hora o sim que estão presentes, o sim que vamos trabalhar não só pelo estaleiro, pela proteção civil, para zelar pelo cuidado de todos nós, não só de alguns, mas de todos. E por isso dizer que o Serviço Municipal de Proteção Civil também esteve empenhado esta primeira hora. Só tenho uma palavra de agradecimento a todos eles. Esperamos que esta noite, que também se espera aqui um agravamento durante a madrugada, desde as 2 da manhã até às 8 da manhã, esperamos que ela venha com calma, esta precipitação, e que não venha aqui agravar mais, que não tenhamos muito mais ocorrências do que aquilo que já tivemos até esta hora. Mas iremos prontamente, dentro das redes sociais do município, alertando e informando do ponto de situação do nosso concelho. Obrigado, Ruth. Só em complemento dizer que a ponte dos 4 caminhos vai permanecer intransitável durante alguns dias ainda. Ela está com um problema no tabuleiro, não teve a queda que já no passado existiu felizmente até à data, mas vamos ver. Estamos a estudar alternativas para resolver este assunto definitivamente no futuro, ainda é prematuro falarmos sobre isso para já, e acrescentar que a Cima-Oeste, enfim, o nosso pedido também já pediu ao Governo da República, nomeadamente à Ministra Mariana Vieira da Silva, que possa, à semelhança daquilo que fez com a AML, poder receber os autarcas do Oeste, porque de facto há aqui um conjunto de circunstâncias, não só no nosso concelho, mas nos concelhos do Oeste-Sul, sobretudo, que justificam, reclamam uma intervenção também ao nível de apoio central, e portanto nós estamos a fazer este inventário todo, que a Ruth já referiu e que estamos naturalmente em constante atualização para podermos, eventualmente no futuro, poder discutir esta matéria numa perspectiva de apoio, no fundo, uma linha de financiamento para podermos resolver algumas situações, outras mais imediatas e outras mais de médio e longo prazo, como falei aqui, da questão desta ponte dos 4 caminhos, que vamos aproveitar, penso eu, esta oportunidade, que é, no fundo, uma intempérie, mas que possa ser também uma oportunidade de melhoria para tentar evitar que no futuro voltem a acontecer estas situações. Pronto, dito isto, e agradecendo à Ruth pelo complemento da informação, iria perguntar aos colegas quem é que quer usar a palavra neste período antes da ordem do dia, antes de passarmos aos pontos que nos trazem hoje aqui a deliberação. Vereador Paulo Pinto, faz favor.
Ok, faz favor, primeiro. Presidente, muito obrigado. Eu, naturalmente, gostava de começar por corroborar quer os seus agradecimentos, quer os da vereadora Ruth, naturalmente à GNR, na pessoa do comandante Carlos Tomé, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, aos bombeiros voluntários da Rua dos Vinhos, e permitam-me também, puxando um pouco a brasa à minha sardinha, a toda, como costuma dizer em bom português, a toda esta gente do Centro Operacional Municipal, que nos momentos de dificuldade se vê a fibra de que são feitos os campeões. Eu acho que foram verdadeiros campeões, quer gente que está distrita e que trabalha, digamos assim, no Centro Operacional Municipal, em equipas diversas de pedreiros, de maquinistas, manobradores, etc., motoristas, mas também aqueles que estão nas juntas de freguesia, que foram absolutamente inexcedíveis, feriados, noite, dia, sábados, domingos, e que foram incansáveis e que mostraram aquilo que nós também já sabíamos, que temos gente de alto nível, gente com a qual podemos efetivamente contar e que respondemos, creio que do modo mais eficaz que foi possível a todas as muitas solicitações em todos os pontos do Conselho que foi efetivamente possível. Evidentemente que teve que haver uma priorização, em determinado momento choviam telefonemas e contactos de todos os lados, mas fez uma triagem e conseguimos, penso eu, chegar a todos eles com calma, com serenidade e mantendo a tranquilidade possível numa noite, nomeadamente 7 para 8, foi difícil, digamos assim. E por isso o meu bem-aja a todos eles. Não posso deixar, e o Presidente também já o fez, de fazer um agradecimento público ao Tiago Moita, que mais uma vez ele e a sua equipa, ainda ontem nas Cardosas e também no sábado, que nos ajudou a resolver, e também por iniciativa dele, o qual muito agradecemos, a resolver efetivamente um conjunto de problemas, nomeadamente na Ponte dos Quatro Caminhos, na noite de 7 para 8, e depois na freguesia de Cardosas. Portanto, a todos eles bem-ajam, e de facto isto é o reconhecimento que temos gente de alto nível e de alta qualidade e que diz presente nos momentos mais difíceis. Depois, gostava de, já no outro âmbito, e porque temos efetivamente que seguir em frente também, dizer-vos que concluiu-se já a lavagem e desinfecção dos contentores de RSUs, de todos os contentores de RSUs em todo o Conselho, digamos assim, e a ideia é que no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre de 2023, se possa voltar a fazer exatamente o mesmo, porque, como tínhamos dito sempre, é necessário aumentar a frequência das lavagens e desinfecções dos contentores de RSUs, porque sabemos bem que mais higiene significa mais saúde e melhor ambiente, mais bem-estar naturalmente. E, portanto, este é também um compromisso que tínhamos e que estamos a colocar em prática, de aumentar a frequência da lavagem dos contentores de RSUs, vulgo contentores do lixo. Dar também nota que, no que concerne aos consumos de água não faturados, portanto, pelo município da Rua dos Vinhos, essencialmente devidos a perdas de água na rede de abastecimento público. Pelo 10º mês consecutivo, continuamos, comparando meses homólogos com 2021, sempre abaixo, e neste caso, por exemplo, outubro de 2022, por comparação com outubro de 2021, bem abaixo até, e temos neste momento um valor médio acumulado de percas, consumos de água não faturados, essencialmente perdas de água na rede de abastecimento público, na ordem de 29,58%. Eu recordo que o target a atingirmos em 2025 de acordo com o documento estratégico, é efetivamente 25%. Queríamos, se possível, atingi-lo já para o ano, porque a verdade é que em termos médios estamos, comparando 2022 com 2021, quase 6% abaixo. Se, com as substituições de condutas mais problemáticas, ou algumas delas, que queremos fazer no primeiro trimestre de 2023, seguramente que vamos contribuir para que este valor vá já para muito próximo daquele que é o nosso target dos 25% para 2025. Se o conseguíssemos atingir em 2023, acho que seria absolutamente notável. Era isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. Palavra à vereadora Sandra, se faz favor.
Boa noite. Como estão? Tudo bem? Três questões. A reunião hoje, como todos sabemos, estava prevista para a Tesoureira, que é o local mais distante do quartel dos bombeiros da Ruta dos Vinhos. O PS prometeu a construção de uma secção descentralizada em Nossa Senhora da Ajuda para melhor poder servir as freguesias, quer de Ranhó, quer de Santiago. Até agora limitou-se a referi-lo na SGOP, quer 2022, quer para 2023. E são dias como estes que se têm vivido mais recentemente, que voltam a demonstrar a importância de dotarmos os bombeiros de todos os meios e infraestruturas necessárias para cumprirem devidamente a sua missão. A secção descentralizada dos bombeiros será uma realidade no próximo ano? Isto era a primeira pergunta. Em relação ao Burger King, qual é o ponto da situação da obra que era para avançar em julho passado? Em relação à nova farmácia em Arruda, já há resposta do Infarmed em relação à carta enviada pela Câmara datada de setembro, e antes da Santa Casa ter demonstrado disponibilidade para assumir a abertura e gestão deste futuro novo espaço, que diligência já tinha feito o Executivo no passado junto ao Infarmed? Muito obrigada. Muito obrigado. Palavra ao vereador João Pedro, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, restante equipa de variação, técnicos aqui presentes, antes de mais, boa noite a todos. Esta reunião de Câmara feita desta forma é também a prova de que a alteração ao regimento que fizemos relativamente a este modo de realizar as reuniões de Câmara era importante. É importante prever sempre aquilo que é imprevisível para estarmos o mais preparados possíveis. Acho que no futuro a única alteração que devemos tentar é, mesmo nestes casos de reuniões por Zoom, tentar haver hipótese de haver transmissão em direto no Facebook, ou haver forma do público poder colocar perguntas ou haver um link disponibilizado para isso, para que consigamos com isto chegar ao máximo de pessoas possível, que acho que é o interesse e é a principal razão das reuniões serem todas públicas, nomeadamente as reuniões descentralizadas. Depois, dizer também que, tendo em conta que esta reunião descentralizada iria realizar-se na Tesoureira, eu apelava aos restantes colegas que pudéssemos remarcá-lo o mais brevemente possível para a Tesoureira, ou já na próxima, ou para 2023, eventualmente em janeiro, tema que poderemos discutir no ponto 2 da ordem de trabalhos, mas acho que era de extrema importância, porque se entendemos que as reuniões descentralizadas têm relevância, então entendemos também que se deve dar às terras que as recebem a oportunidade de, em casos destes completamente atípicos, podermos corrigir a situação. Depois, relativamente ao tema que vários vereadores falaram e o Sr. Presidente também, relativamente à intempérie dos últimos dias, o que é facto é que a quantidade de precipitação que ocorreu nos últimos dias foi efetivamente anormal. Estamos por isso solidários não só com os vereadores que falaram antes de mim, como também com todos os funcionários, bombeiros e ANR, que têm dado tudo, como disseram e bem, para mitigar os estragos causados, e mais solidários ainda com aqueles que tiveram, como também foi referido pela vereadora Ruth Miriam, inundações quer nas suas casas, quer danos materiais em automóveis e outros. No entanto, e cabe referir isto, embora anormais, as chuvas ocorridas nos últimos dias eram já esperadas e anunciadas, quer pelo IPMA, quer pela Proteção Civil. Esta informação efetivamente foi levantada pelos vereadores do PSD quando questionámos o ponto de situação da limpeza dos rios, da contenção das cheias e também do estado dos muros de sustentação e dos edifícios em ruínas ou devolutos, e portanto entendemos que talvez tudo, não, ou seja, quando na altura nos disseram que tudo tinha sido feito, a questão que colocamos é que realmente talvez não tivesse sido tudo feito e é preciso melhorar nesse ponto. Na altura perguntámos especificamente o que estava a ser feito relativamente à identificação e manutenção dos edifícios devolutos
e muros de sustentação pelo perigo que poderiam efetivamente causar para as pessoas, e um dos principais problemas que temos neste momento é relativamente à Estrada Nacional 248, que realmente houve um muro de sustentação de terras que não conseguiu aguentar. Há 2 casos, pelo menos, em que esta situação também poderá ocorrer, nomeadamente na subida da Mata, como também no centro da Vila de Arranhol, perto da Junta de Freguesia, em que há um muro que efetivamente não tem qualquer tipo de manutenção e que é necessário também ter esse cuidado. São 2 sítios, quer dizer, o da Estrada da Mata, nevrálgico para o nosso concelho, e, portanto, que é necessário ter algum cuidado com essas situações. Portanto, aquilo que perguntamos muito concretamente é relativamente aos últimos dias, dado que possivelmente não foi possível planear, tendo em conta estas intempéries, que trabalhos é que estão agendados ou que estão a ser efetivamente feitos para conter a eventual força das águas nos próximos tempos. E relativamente aos edifícios devolutos, não vi o e-mail, mas irei analisá-lo assim que possível, mas a ideia com que fico é que tem a ver com o IMI, ou com a majoração de IMI. E a nossa pergunta da reunião passada tinha claramente a ver com a questão da perigosidade e não propriamente com a questão fiscal. E relativamente a isso, se realmente está a ser feita alguma análise, nomeadamente junto da Proteção Civil e dos Bombeiros, para que se possa prever outro tipo de situações relativamente a muros e edifícios que possam ruir. Perguntava também, concretamente, relativamente ao bairro João de Deus, chegaram-nos vários relatos de inundações nas casas, principalmente nas casas da frente, e entendemos que esta situação não pode ser admissível, ou seja, o município fez um grande investimento, o Estado fez também um grande investimento, as casas são novas, pelo que não nos parece que haja razão para que tal tenha acontecido. Pergunto por isso se o empreiteiro já foi contactado, eventuais erros de obra e qual o apoio que o município espera dar a essas pessoas. Relembro que algumas delas já tinham inclusivamente colocado o mobiliário e os bens que tinham eventualmente e que eventualmente ficaram estragados e que não podem ficar desamparadas neste momento, pelo que temos efetivamente de se apoiar. Pergunto, por fim, relativamente à praga de moscas em Arranhós, qual o resultado da vistoria que a Câmara Municipal havia pedido e qual é atualmente o ponto de situação e os próximos passos. Muito obrigado. Olá, ao vereador, ao vice-presidente, se ajudou, Carlos. Cumprimentar então todos na pessoa do Sr. Presidente, com o risco de me tornar um bocadinho repetitivo, mas acho que é de salientar sempre aquilo que é bem feito e todos aqueles que estão disponíveis em situações que, como é o caso, são anormais e são de grande dificuldade, e por isso vou-me associar às palavras já proferidas de gratidão e de agradecimento relativamente a todos aqueles que têm estado disponíveis de uma forma incansável, com prejuízo das suas próprias vidas particulares e familiares, a toda esta situação que temos estado a atravessar, e aí, obviamente, estou-me a referir aos bombeiros, mas também à Proteção Civil, ao GNR, ao Centro Operacional e a todos os seus colaboradores, que têm sido realmente incansáveis, também às juntas de freguesia e também à população, que tem sido muito solidária no sentido de ultrapassar esta dificuldade. É uma fórmula muito complexa, fruto também daquilo que são as alterações climáticas que estão aí, que se fazem sentir e que também há a restar e há a salientar algo que é, obviamente, nessa fórmula, a concentração anormal de pluviosidade num tempo reduzido, um volume anormal, faz com que nessa forma e nessas variáveis onde estão obviamente as intervenções e as manutenções que foram feitas e tudo aquilo que foi acautelado, não seja obviamente suficiente, e isso é transversal a todo o território. Porque a verdade é que houve uma concentração normal no reduzido espaço-tempo dessa pluviosidade, o que faz com que, por muita preparação que tenha sido feita previamente, e tudo isso foi acautelado pelas entidades, isso não é nunca, nem nunca será suficiente. Há aqui muitas responsabilidades, falou-se aqui na Estrada Nacional 248, e essa responsabilidade também passa por outras entidades, nomeadamente pela tutela e pela IP, portanto não são, o ónus não está obviamente na parte camarária, embora essa responsabilidade seja toda
todos nós. Mas há aqui, e isso não pode ser escamoteado, esta variável incontornável que é um volume de pluviosidade anormal num tempo reduzido, e que isso faz com que essa concentração que é saliente anormal faça com que, por muito preparados que os municípios estejam, por muito trabalho de casa tenha sido feito previamente, isso não é nem nunca será suficiente. Mas a vida continua e há outros temas que também têm, obviamente, o nosso interesse e a nossa atenção, mas não posso deixar aqui realmente esse bem-aja a todos os que têm estado envolvidos de forma incansável para que a segurança continue a ser uma tónica constante no nosso concelho, nestes dias difíceis que atravessamos. O Pinga Trail ocorreu, é a 5ª edição, e eu queria também deixar aqui uma nota, um dos seus melhores intérpretes, um dos seus organizadores, que é o António Duarte, fez-nos chegar uma mensagem em virtude de não poder estar presente pelas razões que já foram citadas, palavras também de agradecimento, mas é o desporto do nosso concelho, mais uma vez, a deixar uma excelente nota, com uma participação que rondou as 400 de atletas, em condições desportivas fantásticas. Nem o tempo que se fez sentir pôs em causa esta iniciativa, que mais uma vez levou mais longe o desporto e aquilo que é o desporto no nosso concelho. Portanto, eu queria deixar também aqui essa nota e também retribuir o agradecimento ao António Duarte, na sua pessoa, aos caninos, por toda essa colaboração que tem tido com o município e que nos tem ajudado a fazer este evento magnífico. Uma nota também relativamente a algo que tem estado a suceder e ainda vai ter uma continuidade, que são as greves na educação. Deixar aqui também alguns dados, um ponto da situação da greve dos professores. No dia 9 de dezembro, todas as turmas tiveram aulas desde as 9 da manhã. No dia de hoje, houve uma adesão à greve de professores no período compreendido entre as 9 e as 11, mas após este período das 11, todas as turmas estiveram com componente coletiva em todos os centros escolares. Deixar aqui também uma nota que me parece importante, uma informação que pode passar despercebida, que são os contornos que esta greve tem, na falta de melhor palavra, vou utilizar a palavra intermitência, porque a verdade é que há períodos que podem ser de greve e outros períodos logo que seguem, que os professores continuam normalmente com as atividades letivas. Eu acho que esta nota é uma nota importante, porque dificulta e muito qualquer preparação que se pretenda relativamente a obviar aquilo que são as dificuldades dos encarregados de educação, porque nós não podemos substituir, obviamente, respeitando o direito à greve, os docentes em falta. A situação tem sido mais ou menos, especialmente no dia de sexta-feira, dentro daquilo que é um quadro de normalidade. Hoje a adesão já foi superior, as refeições dos alunos têm sido precavidas, não têm sido canceladas, precisamente porque há aqui um grau de imprevisibilidade que é uma constante muito importante neste trajeto das greves, que ainda não terminou. Há aqui duas fases, por assim dizer, uma que começou no dia 9 e vai até o dia 16, e depois, posteriormente, temos pré-aviso de greve, que compreende um período que vai de 17 a 23 de dezembro. E eu queria vos deixar aqui essa nota também de forma a tranquilizar aquilo que é este período, que tem que ser respeitado, que é um direito, que é o direito à greve. Para terminar, muito rapidamente, também uma nota mais agradável, dando os parabéns também àquilo que foram as festividades de Natal em Cardosas, na coletividade, que decorreu no dia 11, com um conjunto de atividades múltiplas para os mais jovens, que são as atividades tradicionais que nós também iremos ter em Arruda dos Vinhos, brevemente, dentro daquilo que são os condicionalismos da época e, eventualmente, previsivelmente, uma alteração do espaço onde iria decorrer para muito, possivelmente, que irão decorrer multiusos. Mas dar aqui também esta festa de Natal nas Cardosas, com insufláveis, com a visita do Pai Natal, com espetáculos de música e pinturas faciais que foram muito concorridas, e deixar também essa nota mais positiva e agradável relativamente à época que estamos agora a atravessar. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Presidente, também uma nota também que teria mais impacto presencialmente, mas só rapidamente mostrar aquilo que é a certificação
que foi remetida para o município, do município amigo da juventude, portanto, o reconhecimento que temos tido noutras áreas, nomeadamente recentemente na água, na qualidade da água também, relativamente àquilo que é feito pela juventude do nosso concelho. E agora sim, muito obrigado. Muito obrigado. Palavra à vereadora Carla, se faz favor. Muito boa noite. Em nome do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes nesta reunião. Claro, associar-me sem dúvida a todas as palavras de reconhecimento pelo trabalho que todos têm realizado para minimizar os danos face a esta quantidade de precipitação anómala e, portanto, acho que tem-se conseguido de alguma forma dar a resposta a todas as solicitações. Tem que se priorizar, como o vereador Paulo Pinto já refrisou, mas conseguiremos estar à altura com os nossos colaboradores e com todos os envolvidos nesta missão. Dar aqui uma nota de agradecimento especial, portanto, no dia 8 de dezembro, no Clube da Ranhó, realizou-se uma recolha de sangue, mais uma vez ao serviço das pessoas, são 18 anos a salvar vidas, como dizia em termos de campanha, um agradecimento muito especial, foram conseguidas 52 dádivas, mesmo em tempo de adverso, as pessoas estão de parabéns e quem, portanto, realizou mais esta iniciativa também. O Sr. Presidente deverá responder com toda a certeza, mas em relação ao bairro João de Deus, só dar aqui uma nota que tanto os técnicos da Ação Social como a do AQV, portanto, têm estado a acompanhar, foi realizada, portanto, uma visita a todos os agregados e portanto, as habitações estão a ser devidamente acompanhadas e tendo em conta as águas que entraram. Obrigado. Penso que não tenho mais nenhuma inscrição neste PAOD. Vou procurar responder a todas as questões colocadas, agradecendo as intervenções formuladas também. A senhora vereadora Sandra falou na questão da Nossa Senhora da Ajuda, do quartel ou da secção descentralizada dos bombeiros. Relativamente às GOP para 2023, que foram aprovadas recentemente na Assembleia Municipal, aquilo que posso dizer é que não tem dotação definida para que possamos dizer que será uma realidade em 2023. E o relatório das GOP é muito claro sobre essa matéria. Nós precisamos ou a obtenção de fundos comunitários e eventualmente nós estamos a acompanhar este processo muito da proximidade com a Secretaria de Estado da Proteção Civil, como é do conhecimento também, e ou há alguma orientação diferente nessa matéria ou então vamos ter mesmo que esperar pelos orçamentos de 24 e 25 para podermos ter acesso a financiamentos, seja por recurso a crédito bancário, seja por eventual prosseguimento de candidaturas a fundos comunitários. Portanto, 2023 não será uma realidade e a resposta, em princípio, é encontrada nas GOP e no orçamento que foram aprovados e que estarão em vigor a partir do próximo dia 1 de janeiro, se não houver nenhuma alteração, é essa a resposta. Sobre a questão do Burger King, enfim, nós levámos à reunião de Câmara um pedido de informação prévia, enfim, foi aprovado na altura. É uma iniciativa privada, não entrou nenhum pedido de apreciação de projeto de especialidades do mesmo, portanto não há concessão de licença para construção e, portanto, esse é um tema que está na autonomia do direito privado e a Câmara não está em falta com nenhuma questão relacionada com o licenciamento dessa infraestrutura. Relativamente à questão do Infarmed e da nova possível farmácia, nós efetivamente ainda não tivemos uma resposta oficial do Infarmed, já insistimos num e-mail para pedir uma resposta o mais brevemente possível. Queria dizer que também, já agora, que não foi a Santa Casa que tomou a iniciativa, essa iniciativa surgiu através de uma reunião que mantive com o proprietário do estabelecimento comercial Intermarché em Arruda dos Vinhos, e a Santa Casa surgiu a posteriori, depois desta reunião prévia que tivemos, e acedeu a poder avançar com uma nova farmácia no concelho, coisa que até aqui nunca tinha acontecido, essa disponibilidade, mas já veio, e ainda bem que veio, e portanto as coisas estarão para avançar, é essa a nossa firme convicção e propósito. No passado, tivemos algumas iniciativas junto do Infarmed, inclusivamente a vereadora na altura, a vice-presidente Ruth Miriam, chegou a reunir-se no Infarmed, pelo menos uma vez presencialmente,
e, portanto, ou seja, esta é uma ambição que temos para o território, que não é de hoje, nem de ontem. Felizmente as coisas parece que estão a avançar, é esse o nosso objetivo, mas já houve diligências anteriores, inclusive a senhora vereadora hoje, no passado vice-presidente também no Infarmed procurou que houvesse o lançamento do novo concurso. Na altura não foi possível, agora estamos a insistir para que seja possível e vamos tentar pugnar para que assim seja. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. vereador João Pedro Rodrigues, pois a próxima reunião é dia 26 de dezembro, temos logo uma dificuldade, que é os alunos estão em gozo de férias letivas e, portanto, não me parece que faça grande sentido nós estarmos a promover esta reunião. E depois o próprio dia, quer dizer, não sendo Natal, já passou, mas passou só no dia anterior, portanto, parece-me também, diria que a receptividade ou o acolhimento a esta reunião, parece-me que terá os dias contados, pode não ser uma ocasião muito feliz para fazermos esta reunião descentralizada na Tesoureira. De todo modo, obviamente, da minha parte, enfim, estarei disponível, talvez passando agora esta fase do inverno, para poder estudar uma alternativa para voltarmos à Tesoureira, sendo certo que no ponto 2 da ordem de trabalhos teremos o calendário e em que se verificaram com atenção temos até aquilo que é histórico, termos uma reunião, propomos que seja na localidade de Vila Vedra, e, portanto, se há coisa que procuramos sempre é a proximidade com as nossas populações, e esta proposta no ponto 2, não me vou antecipar a ela, mas é bem prova e evidência disso. Relativamente à questão das intempéries, bom, eu posso dizer por muito planeamento que exista, e acredito que exista em todos os pontos do território do país, a Ruda dos Vinhos não é um oásis e nem tudo está mal quando as coisas correm menos bem do ponto de vista da previsibilidade, até porque choveu em 3 horas aquilo que é suposto em períodos normais chover durante o mês inteiro de dezembro e, portanto, é fácil de prever que é complicado nós conseguirmos, dentro das mesmas linhas de água, acomodar um caudal que é suposto que seja diluído durante 31 dias e não durante 3 horas. E, portanto, isso é bom termos a percepção de que o que está em causa é isto mesmo. Choveu em 3 horas aquilo que é suposto chover em 31 dias. E não foi só aqui, pelos vistos também acompanhou as notícias e perceberam que Lisboa também não é exceção, Loures também não é exceção, Odivelas é exceção, dir-me-ão, mas esse não é um problema que é nosso. Pois não, mas não é nosso. Mas nós também não somos acéfalos e temos capacidade crítica e de análise comparativa e, portanto, se formos por aí, até acho que nos podemos dar por satisfeitos, porque, de facto, as nossas zonas de escoamento até funcionaram razoavelmente bem, a drenagem também, e as coisas que tivemos comparadas com aquilo que já vi e que é público, foi talvez sentido num grau muito inferior, não quero com isto estar a escamotear o que quer que seja. Nós temos a consciência que o trabalho de proteção civil nunca acaba, ou seja, mesmo quando as intervenções são feitas, há outras que reclamam igualmente de atenção. Exemplo disso é o facto de nós termos feito uma limpeza muito grande da zona toda da Ribeira da Cartaxaria, e da zona da Ribeira da Cartaxaria, como eu nunca me lembro, eu tenho 38 anos de existência, de ter sido feita, e a verdade é que uma das principais zonas afetadas foi mesmo essa, depois a jusante dessa Ribeira da Cartaxaria. E, portanto, eu diria que nós temos neste momento identificado claramente alguns pontos negros, e nesta fase é a fase de guerra, ou seja, nós neste momento estamos em permanente alerta para ter o dispositivo para atacar as zonas mais negras do concelho, e que estão bem identificadas pelo Serviço de Proteção Civil e pelos nossos serviços operacionais, e, portanto, as correções de fundo, eventualmente, só poderão ser feitas depois desta intempérie passar. E quando falo em correções de fundo, já adiantei aqui uma delas, que vamos trabalhar afincadamente, para resolver, que é a questão da Ponte dos 4 Caminhos. E, portanto, no passado, eu creio que ainda no mandato do Presidente Carlos, o tabuleiro da ponte desabou parcialmente. Nós temos uma ponte que tem 2 pilares assentos no leito do rio, que é algo que já não deve ser uma realidade no nosso concelho, e nós vamos querer eliminar isso. E, portanto, vamos mesmo propor que essa ponte seja demolida e que surja uma nova, até porque depois das conclusões da obra da variante, previsivelmente
todo o perfil daquela ponte também parece-nos que faz sentido ser alterado. É uma ponte com um tabuleiro muito estreito, 3,5 metros, 4 metros, e o nosso objetivo é pelo menos que ela tenha 6,5 metros para permitir também o trânsito pedonal com mais segurança. E, portanto, nós estamos a fazer esse mapeamento, vamos entregá-lo também ao Governo, até porque a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, nessa obra em particular, vai ter que dar parecer e vai ter que emitir parecer sobre essa matéria. E, portanto, nós, não obstante estarmos agora concentrados na guerra, perdoem-me a expressão, que é atacar esta intempérie, naturalmente há questões de fundo que nós vamos aproveitar esta oportunidade para tentar colocar em cima da agenda e resolver definitivamente. Há aqui coisas naturalmente que eu aceito a questão da responsabilidade, há outras que tenho dificuldade em aceitar e não obstante nós termos que estar no terreno a tomar decisões, a verdade é que a Estrada Nacional 248 não é responsabilidade do município da Ruda dos Vinhos na zona afetada, ou seja, e também não me parece, a informação que eu tenho é que isso não teve a ver com nenhuma queda de nenhum muro, o que teve foi a ver com um aqueduto que está neste momento entupido e não consegue ter a capacidade de drenagem que era suposto ter e que faz com que haja um lençol de água que não se consegue dissipar rapidamente e isso faz entrar em perigo os automobilistas que circulem naquela via. E, portanto, nós, Proteção Civil, tomamos a iniciativa e a decisão em articulação com a GNR de encerrar a estrada, por razões de perigosidade para os utilizadores, e informámos automaticamente a entidade responsável, que é as Infraestruturas de Portugal, para diligenciar para a resolução do problema. A resolução do problema no imediato é complexa, já está identificado e há correspondência trocada já de que esta intervenção teria que ser feita em 2023 também, de reposição daquele aqueduto e de feitura até, eventualmente, aumentando a secção do próprio aqueduto, mas 2023 também começa já daqui a umas semanas. O nosso objetivo é tentar pressionar para que essa intervenção ocorra mais cedo do que tarde no ano 2023, na medida em que estão em causa situações de segurança rodoviária. Depois, dizer que no que diz respeito à drenagem do Rio Grande da Pipa, parece-me que não houve problemas de maior e até com a violência em que as correntes estiveram, até posso admitir que alguma da vegetação existente nas margens foi muito importante para evitar aluimento de terras e instabilidade de vertentes e de taludes existentes nas margens. E, portanto, não me parece que hoje em dia se possa falar da obstrução. As zonas mais negras, como disse, a Ponte dos 4 Caminhos, foi logo intervencionada na própria noite pelo Tiago Moita. Há uma zona também na Marinheira que foi complexa e que também foi intervencionada. Enfim, situações de emergência são estas mais complicadas a esse nível. A questão da mata, nós também temos que a resolver a posteriori, vai passar por eventualmente nós temos que fazer um rasgo no pavimento para resolver o problema da drenagem que existe por ali. Também há uma obstrução de um caneiro que é muito antigo e que com a passagem de carros pesados também pode ter tido aqui alguma afetação e sobretudo com o decorrer da obra da variante, com a passagem diária de vários veículos pesados também pode ter contribuído para aumentar a sua exposição e fragilidade e, portanto, vamos continuar a trabalhar, sendo certo que neste momento o mapeamento está a ser feito e devidamente feito. Quanto à questão dos imóveis degradados, enfim, a primeira responsabilidade da sua manutenção, como sabemos, é dos proprietários privados e, portanto, o que fizemos foi, na sequência das deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal, notificar os proprietários, através de primeiro de uma vistoria realizada por uma comissão para o efeito, para que os proprietários, não é só a questão da notificação do agravamento do IMI, é também a notificação prévia para fazerem obras sob pena de se considerar o imóvel degradado e assim haver uma qualificação para agravamento da taxa do imposto. Ou seja, esta é também uma primeira vertente pedagógica, ou seja, nós notificamos os proprietários e damos um prazo, possibilitando que em 60 dias deem entradas de processos para a manutenção dos edificados, de modo a, no fundo, minorar os perigos para a via pública. Obviamente que, naturalmente, que os proprietários nada fazendo, para já vão ter como efeito imediato e combinação imediata o aumento da taxa de imposto e depois numa segunda vertente, eventualmente, será, nos casos em que se justificar de acordo com a lei,
declarada a posse administrativa e feitas as obras necessárias para a reposição das garantias de estabilidade dos edificados. Isso já foi feito no passado, na Rua Cândido dos Reis, em Arruda dos Vinhos, não quer dizer que não tenha que ser feita no futuro, mas neste momento o prazo e o timing é dos proprietários privados, que são quem tem em primeira linha a responsabilidade pela manutenção do seu próprio património. Relativamente à questão do bairro João de Deus, bom, o empreiteiro está alerta, aliás, ele já visitou todas as habitações. Algumas situações têm que ver com uma falha que existiu nas fugas, e portanto estava a entrar água pela zona das fugas, e isso já está a ser resolvido. A outra parte das inundações não tem que ver com um defeito de obra, tem que ver com efetivamente a questão da drenagem de águas. Aqui, dizer que a drenagem, o que estava a acontecer era que as águas que as sarjetas apanhavam estavam a ter retorno para trás, porque o leito do rio impedia que as águas entrassem no leito do rio, ou seja, faziam tampão. Portanto, o rio, a tubagem das águas pluviais está numa cota elevada, mas está para dentro do rio, obviamente. Se o rio está completamente cheio, significa que as águas não conseguem penetrar dentro do leito do rio, faz retorno para trás e, portanto, em vez das águas entrarem dentro das sarjetas, saem das sarjetas para a via pública e, portanto, quando é muito, as águas entram para as zonas mais baixas. Foi o caso que aconteceu e, portanto, não é um defeito de obra, é sim uma verificação daquilo que é o volume normal do leito do rio que transbordou em parte e, portanto, que fez com que a drenagem não funcionasse. Naturalmente que há uma obrigação dos arrendatários nos termos do contrato de arrendamento, que é terem seguro do recheio, mas naturalmente, como disse a vereadora e muito bem, os nossos serviços já estão a acompanhar as situações e aquilo que for possível da nossa parte estaremos ao lado dos nossos concidadãos e munícipes, arrendatários do bairro João de Deus, porque todos nós quisemos muito o bairro João de Deus, mas não houve ninguém que quisesse mais do que nós efetivamente assumir as suas responsabilidades enquanto senhorio e dar dignidade habitacional àquelas pessoas que ali moravam antigamente e àqueles novos moradores que entretanto já se instalaram também no local. Dizer também que aproveitámos a obra do bairro João de Deus para alargar a secção e o diâmetro das águas pluviais e das sarjetas existentes na rua João de Deus. Em todo caso, não foi suficiente, porque elas, ao escoarem, escoam mais água, efetivamente, mas se não tiverem capacidade de entrega no rio e se voltarem para trás, não serviu de nada nós fazermos esse alargamento. Falta, no entanto, em bom rigor, uma intervenção que já está prevista e planeada pelo serviço do AQV, junto à passadeira da loja G, para melhorar a capacidade também de permeabilização nessa zona, que é uma zona também crítica e que está já sinalizada. Infelizmente não houve tempo, também não era previsível que em dezembro chovesse já tanto como choveu nestes primeiros dias. De todo modo, é só necessidade de reforçarmos essa situação, que já estava sinalizada e que agora torna-se mais urgente para resolver. No que diz respeito à questão das moscas, eu se calhar passava ao Sr. Vereador Paulo Pinto, que tem mais informação do que eu sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo objetivamente à pergunta que foi colocada pelo vereador João Pedro Rodrigues, a fiscalização, e nós oficiamos a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a fiscalização que solicitamos ainda não foi feita, e digo isto com toda a certeza, porque, como é habitual, e aconteceu, por exemplo, na exploração avícola também de cardosas, os nossos serviços de fiscalização municipal também são chamados a intervir conjuntamente nessa fiscalização. De qualquer das formas, estamos efetivamente a interceder, junto de contactos que temos, nomeadamente na DGAV, para ver se essa fiscalização é feita o quanto antes. Dizer-vos o seguinte também, pelo que me parece, e começo já a ter um bocadinho esta ideia. Os serviços de fiscalização municipal têm acompanhado e monitorizado esta situação.
vai havendo aqui e ali queixas recorrentes, mas a verdade é que a fiscalização municipal, em todas as visitas que tenho feito, excetuando a primeira, em que constatou a existência de um número anormal de moscas dentro dos próprios pavilhões e nas zonas no privado envolventes, em todas as outras subsequentes, nunca verificou a existência de quantidades de moscas anormais. Como eu tinha dito na reunião de Câmara anterior, não há estrumes nem materiais que são retirados para quando são refeitas as camas dos animais, portanto, não há estrumes largados no exterior dos pavilhões, nem nada disso, não há excesso de moscas, o que, em boa verdade, faz questionar, e vamos ter que aguardar efetivamente pela fiscalização, nomeadamente da DGAV, que é o organismo que licencia a exploração avícola em si. Evidentemente que o edifício é licenciado pelo município e está licenciado há muitos anos, como sabem. De qualquer das maneiras, começo a ter algumas dúvidas, muito sinceramente, que esta praga de moscas possa ser proveniente da exploração avícola. Ainda assim, estamos, como eu disse, a interceder junto destes organismos, nomeadamente da RADCAV, para que essa fiscalização possa ser feita o quanto antes. Por outro lado, dizer-vos também que nos próximos dias, ou 22 ou 23, num deles, vai ser feito um novo procedimento de desinsetização de todo o espaço público envolvente, uma vez mais, pela empresa que faz a prestação de serviço ao município no que concerne ao controle de pragas, na Rua da Várzea, na Rua 8 de Setembro, na Rua da Bela Vista, na Rua da Galhofa, na Rua Nova e até na Rua das Figueirinhas e na Rua 25 de Abril, provavelmente como foi feito da última vez. Sinceramente, vamos ter que esperar por essa fiscalização, mas começo a ter algumas dúvidas face aos relatos que nos são apresentados pelo Serviço de Fiscalização Municipal, que o problema possa efetivamente estar a vir dali. E a experiência diz que o que se passou, por exemplo, nas Cardosas, em que havia queixas em determinada fase do ano, e depois o que acontece é que estas fiscalizações, há fiscalizações subsequentes, estes dois organismos voltam a fazer visitas aos locais e eles chegaram à conclusão que efetivamente não havia problema nenhum com a exploração avícola. Não sei se é isso que vai acontecer ou não, mas pelo relato que me é feito pela fiscalização, sinceramente começo a ter algumas dúvidas que a situação possa ser dali. Mas vamos aguardar, vamos continuar a pressionar. Como eu disse, estamos a tentar, através de alguns contactos que temos na DGAV, fazer alguma pressão para que rapidamente essa fiscalização possa ser feita. Bem, muito obrigado. Penso que já estão dados os esclarecimentos. Nós estamos a chegar ao final do PAOD e, portanto, vamos acelerar até porque... Se me permitir, é uma questão muito rápida. Sim? Sim. Primeiro, esclarecer que eu não sei quem é que tomou, em relação à situação da farmácia, não sei quem é que tomou a iniciativa, nem quis dizer que tinha sido a Santa Casa da Misericórdia que a tomou, porque de facto desconheço se foi ou não, se foi o município perfeito, é uma necessidade que é evidente e, portanto, ainda bem que a iniciativa foi tomada. Depois, por curiosidade, perguntar apenas, dado que já houve um contacto prévio, como o Sr. Presidente disse, e, enfim, tentar perceber, o Sr. Presidente disse apenas que não pôde avançar, se pode elaborar um bocadinho mais, porque à data, não sei qual foi a data, se puder dar mais ou menos uma ideia de quando é que foi, mas à data certamente já tinha havido um aumento grande da população e tentar perceber o que é que a entidade reguladora entendeu que faltava ao Conselho da Ruda para poder abrir um concurso público. Se me puder esclarecer isso, agradecia. Eu não disse que tinha dito que tinha sido a iniciativa da Santa Casa. O que quis dizer claramente é que quando se diz que ia avançar pela Santa Casa, oxalá que sim, não temos garantia que seja, porque quem vai decidir essa matéria é a entidade reguladora, não somos nós. Mas houve a possibilidade de a Santa Casa estar disponível para avançar com uma parceria com a Intermarché para avançar com essa solução, que me parece importante para o território,
E, portanto, era só isso que eu quis dizer, e, portanto, ainda bem que assim é. Nós também não temos garantias que atualmente o Infarmed queira abrir um concurso, por isso oficiámos. O que procurámos desta vez foi encontrar, desde logo, um interessado com experiência na área e que pudesse dar garantias à entidade reguladora que o concurso não ficaria deserto se ele tivesse que ser lançado. Foi essa a nossa perspectiva, tendo em conta as informações anteriores que recolhemos junto do Infarmed. Eu penso que na altura, talvez tenha sido em 2016, e depois o tema terá sido revisitado a posteriori também, não sei se já a Carla também já fez alguma diligência, creio que sim, mas a questão que se coloca era saber sempre se o concurso não ficaria deserto, porque há sempre esse receio, porque também já tem havido outras situações que o Infarmed tem mais conhecimento do que nós nessa matéria, noutros territórios em que isso tem acontecido, até porque nós sabemos que hoje em dia as farmácias já não têm a margem de rendimento e de rentabilidade que tinham há 10 ou há 15 anos atrás, e portanto já tem acontecido assistir a insolvências de farmácias, coisa que eu até há 10, 15 anos atrás nunca tinha ouvido falar. E, portanto, os tempos mudaram, efetivamente, e nós temos que compreender isso. Hoje em dia, abrir uma farmácia é um negócio que tem algum risco, não podemos camutear isso e, portanto, naturalmente que o Infarmed também tem que ter aqui algumas cautelas, enquanto entidade reguladora que tem um conjunto de informação que nós não dispomos, e, portanto, aquilo que procurámos fazer foi, desta feita, ir ao encontro daquilo que tinha sido manifestado anteriormente pelo Infarmed, garantindo que há já um espaço, que há já interessados e que queremos. O município manifestou desde logo também a vontade, nos termos da lei, dando parecer favorável para que essa atividade pudesse avançar. Portanto, da nossa parte, fizemos aquilo que nos compete, agora competirá ao Infarmed diligenciar o resto do processo, tendo em conta que já há um acordo de 2 operadores no local para que as coisas possam avançar. Portanto, foi isso que nós fizemos. Muito bem, não havendo mais nenhuma questão, vamos entrar então no período da ordem do dia de hoje. A ata da reunião ordinária de 28 de novembro foi disponibilizada aos colegas para apreciação. Naturalmente vamos dispensar a respectiva leitura. Questionaria se havia alguma questão a fazer em relação à ata. Não havendo, então passamos à fase da votação do ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a ata da reunião anterior de 28 de novembro, questionando eu quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora da Santa, que presumo que seja por ter estado ausente da reunião, certo? Muito bem, passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto 2 é a proposta para o calendário das reuniões de Câmara para o ano de 2023. Enfim, esta proposta é mais até abrangente, neste caso, em termos de reuniões, de promoção de reuniões descentralizadas do que aquilo que é a previsão do regimento, ou seja, até é mais ambiciosa, ainda bem, e portanto temos aqui também algumas inovações, nomeadamente no mês de julho, com uma reunião às 18 horas em Vila Vedra, naturalmente se as condições meteorológicas o permitirem, como está aqui na proposta, no dia 4 de setembro às 18 horas no Anfiteatro Joel Rodrigues, também se as condições climatéricas o permitirem. E pronto, e depois temos aqui alguns edifícios que ainda nunca visitámos, alguns deles municipais, em reuniões de Câmara e que são também importantes, um na parte mais histórica da vila, que é o Arruda Lava em outubro, e a Startup Cultural na Quinta da Serra, em que também nunca tivemos ainda a ocasião de estar presentes. Portanto, houve aqui a preocupação de tentarmos ir a localizações, sem prejuízo daquilo que falámos da Tesoureira, naturalmente, mas já tivemos ocasiões em que fizemos reuniões descentralizadas na Tesoureira. Aqui quisemos privilegiar outros pontos do território onde ainda não tínhamos tido a possibilidade de fazer anteriormente reuniões de Câmara descentralizadas e colocámos também aqui outros horários que me parece que também vão ao encontro de objetivos de todos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos, alguma intervenção que queiram fazer. Depois, Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, a primeira proposta que faço tem a ver com aquilo que falei há pouco, quer dizer, acho que há possibilidade, caso os restantes colegas estejam de acordo,
de se reagendar a reunião que estava marcada para hoje para ser descentralizada na Tesoureira para o primeiro mês de 2023, tal como tinha dito. Esta acho que é uma possibilidade que faz sentido, porque permite, como dissemos há pouco, valorizar a proximidade e valorizar, no fundo, a importância que estas reuniões têm para a Câmara Municipal. Isto é uma proposta que, como é óbvio, surgiu tendo em conta esta necessidade justificada de alterar, mas, antes de mais, aquilo que perguntávamos é se a partir do próximo ano a Câmara vai ter condições, ou está a pensar ter condições para assegurar a transmissão em direto das reuniões, e caso isso não seja uma realidade, se conjugou este calendário de reuniões com o calendário escolar dos alunos da Gustavo Eiffel, para que não aconteça aquilo que aconteceu este ano, salvo erro, ou a Aduzeiros ou a Tesoureira, não, ou a Aduzeiros ou Louriceira, em que não foi possível haver transmissão da reunião. Portanto, isso era a primeira pergunta que faria. A resposta concreta à pergunta formulada é sim, nós contamos com a participação e a colaboração imprescindível da Escola Profissional Gustavo Eiffel para continuar a proceder à transmissão. E supostamente o que está previsto é nas reuniões a começar às 21h30, já agora essa é também mais uma especificidade, na medida em que a prática tem revelado que efetivamente se torna difícil conjugar as agendas dos alunos e o facto de montarem a sala e também de terem também o direito à sua refeição e começarmos as reuniões impreterivelmente às 21 horas. Não tem sido fácil e, portanto, propomos aqui às 21h30, precisamente para dar já esta margem para que os alunos possam ter a sua refeição em condições dignas e podermos não atrasar muito o arranque dos trabalhos e, portanto, as reuniões que estão aqui previstas para as 21h30, salvo circunstâncias anormais e imprevisíveis, serão para ter transmissão pela Escola Profissional Gustavo Eiffel. Posso? Então, diga-me só, porque essa realmente era uma questão que eu tinha aqui, depois esqueci-me de perguntar, que era qual era a razão, ou seja, significa que as reuniões das 18, as duas reuniões que estão marcadas para as 18 horas, não terão transmissão, no fundo, pela Gustavo Eiffel, não de certeza, e pela Câmara Municipal está pensado haver algum tipo de possibilidade de transmitir essas reuniões. Isto porquê? Porque a questão que coloco, no fundo, é um bocadinho esta aqui. Nós temos 3 horários de reuniões, é proposto 3 horários de reuniões, 15 horas, 18 horas e 21h30. Até para mobilização de público, até para tentar que as reuniões sejam cada vez mais participadas, que sejam cada vez mais acompanhadas pelas pessoas, fica difícil, quem não siga o site da Câmara com assiduidade ou o Facebook da Câmara com assiduidade, fica difícil conseguir acompanhar as reuniões porque o horário está sempre a alterar. Percebo que haja de certeza aqui alguma intenção por parte da Câmara Municipal, que neste momento não sei qual é, mas a verdade é esta, que fazia sentido harmonizar os horários das reuniões. Já falámos disto noutros anos e a questão mantém-se. Há uma diferença entre as reuniões descentralizadas das 21 horas ou das 21h30, porque atrasando um bocadinho e saindo do horário de jantar, possibilitaria uma maior participação das pessoas, mas continuamos sem perceber muito bem porque é que não há abertura da parte do Executivo para colocar todas as reuniões à mesma hora e, neste caso, a nossa proposta desde o início seria uma proposta de horário pós-laboral, ou às 18 ou às 21h30, a nossa preferência foi a que dissemos nos anos anteriores, já nem discutimos se o melhor dia é a segunda, se o melhor dia é a sexta, o que queremos realmente e o que achamos que faz sentido é que estas reuniões sejam o mais participadas possível para que aproximem e não afastem os representados dos representantes. E parece-me que, havendo vários horários e não havendo a possibilidade da maioria das reuniões serem horário pós-laboral, que perdemos aqui uma hipótese de serem mais participativas.
Bom, nós temos uma previsão neste caso de fazer 5 reuniões às 21h30 e televisionadas ou transmitidas, como quiser chamar. Depois temos aqui a inovação que é pelo menos 2 às 18 horas e, como é bom de ver, está previsto que sejam no exterior, portanto sejam ao ar livre. As condições de transmissibilidade de reuniões feitas nestas condições são difíceis de acautelar, ponto. E o próprio regimento dá resposta a isso, sempre que se entender que não há condições para ver o televisionamento ou a transmissão, não se deve fazer isso, porque de facto não prestigia o órgão Câmara Municipal e também não é proporcionar condições de trabalho aos alunos da Escola Profissional Gustavo Eiffel e, portanto, neste caso, não me parece que seja correto. Portanto, já aqui 2 reuniões feitas num local subejamente público, ao ar livre, e, portanto, isto é quase democracia direta, a fazer lembrar as cidades-estado gregas e o nascimento da própria polis e da própria democracia. E, portanto, estamos à vontade, somos o primeiro executivo a propor a realização deste tipo de reuniões, orgulhamos-nos disso, eu pelo menos orgulho-me disso, e, portanto, parece-me que vamos ao encontro daquilo que é a proximidade e a democracia participativa nas localidades. Até o facto de ser em Vila Vedra é bastante simbólico, porque de facto é uma localidade muito afastada, muito pequena, mas para nós é simbólico, porque todas as localidades contam. Havia um presidente de junta, enquanto candidato, dizia que todos os sorrisos contam, e é verdade, é assim mesmo, todos os sorrisos e todos os problemas da população contam para nós, e por isso vamos fazer estas reuniões descentralizadas. E são 2 às 18, são 5 às 21h30. O motivo que nos leva a não fazer as reuniões que são no edifício dos Passos do Conselho fora do horário, eu considero, por exemplo, o horário das 18 horas, o horário pós-laboral, fazer a essa hora tem que ver com aquilo que já explicámos anteriormente, que é também o direito dos próprios colaboradores do município a terem um horário de trabalho estável e também terem os seus períodos de repouso que a lei determina e que naturalmente nós respeitamos, e portanto este é já um sacrifício, entre aspas, que estamos a pedir aos nossos colaboradores, que não existia no passado, e que eu reconheço naturalmente que desde que chegámos à gestão do município tem sido sempre com empenhamento que eles têm acedido a estes nossos devaneios democráticos, mas ainda bem. E, portanto, é onde nós podemos ir, é o limite a que nós podemos ir, é uma proposta que tenho muito orgulho em apresentar aos colegas. Não é um livro sagrado, na medida em que também este exemplo daquilo que foi feito este ano permite que haja alterações e, portanto, acho que é a proposta que neste momento é mais equilibrada e que, como disse, vou-me repetir, que me orgulho de apresentar, e os colegas farão aquilo que entenderem na fase da votação, que já sei. Dito isto, questiono então quem vota contra. Sr. Presidente, desculpe, só uma coisa que tem a ver com as alterações que foram solicitadas. Em janeiro, pedimos a alteração da proposta para que em janeiro seja incluída a questão da tesoureira, ou na primeira reunião ou na segunda, e no fundo é uma alteração de proposta que também surge no seguimento daquilo que foi o dia de hoje. Achamos que deveria ser considerado... Vamos ter que ver, porque há aqui uma situação que é o seguinte: só hoje é que nós falamos com a localidade da Tesoureira, com a coletividade da Tesoureira, para cancelar a reunião. Aliás, filo mais ou menos em simultâneo com aquilo que foi o telefonema que fiz para os colegas. Naturalmente que isto foi um evento imprevisto e, portanto, só hoje é que foi cancelado. O calendário da reunião de Câmara que aqui está já obedeceu a contactos prévios com as entidades todas que aqui estão. Não me sinto, neste momento, confortável em sugerir uma alteração formal a uma proposta sem consultar previamente, no caso concreto da coletividade da Tesoureira. E, portanto, naturalmente tem a minha disponibilidade para, quando for possível, encaixar a reunião na Tesoureira. Não temos problema nenhum a ir à Tesoureira ou ir a qualquer outro ponto. Aliás, este calendário prova efetivamente isso mesmo, não é isso que está em causa. O que eu não me sinto é confortável para estar a sugerir uma proposta, porque depois o vereador vai-me dizer a seguir que isto foi mal planeado por mim, porque estava a assumir uma proposta que depois não posso cumprir. Eu não sei se dias 9 ou 23 há algum problema, algum impedimento com a coletividade da Tesoureira, não faço ideia, admito que não, mas não tenho essa confirmação oficial.
e, portanto, também não vou a esta hora estar a contactar as pessoas para discutir essa matéria. E, portanto, vamos aprovar esta proposta e depois, quando houver condições, estabeleceremos o dia exato em que possamos fazer uma reunião na tesoureira o mais breve possível. É essa a minha proposta. Se me permite, poderia ficar semelhante ao que está, quer no Anfiteatro Joel Rodrigues, quer em Vila Vedra, ou seja, aqui é se as condições meteorológicas permitirem, e aqui é se o espaço estiver disponível, ou seja, o condicional é sempre possível. Pois, ó, Sr. Vereador, não me leva a mal, mas eu não costumo... Eu iria criticá-lo como deve calcular. Não costumo nas minhas propostas que faço à reunião de Câmara terem delicadeza de dar como adquirido situações quando a casa não é nossa, ou seja, nós temos que pedir à coletividade da tesoureira pôr na proposta um dia em concreto, e isso eu não vou fazer, deve imaginar. Porque não gostaria, se eu estivesse do lado lá, não gostaria. Então, mas estes tipos estiveram hoje a falar comigo e estão a pôr aqui uma reunião de Câmara do dia X, não me consultaram. Coloquemos lá um bocadinho na posição das pessoas, não é por nada, é por uma questão de cortesia e de respeito institucional que eu acho que as pessoas merecem, não é? Portanto, acho que não faz sentido estarmos aqui a assumir uma realidade que não sabemos se vai verificar ou não, quando podemos, com toda a tranquilidade, fazê-lo. O Sr. Vereador tem a minha garantia que estou disponível para, assim que possível, fazer essa reunião. Eu penso que isso bastaria, mas se estiver errado, enfim, resta-me lamentar isso. Bom, estamos em condições de proceder à votação da proposta tal como está. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Contra. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 3. Diz respeito à constituição dos fundos fixos de caixa para 2023. Basicamente, como o próprio nome indica, estamos a falar de valores que são idênticos aos do ano anterior e que visam, no fundo, garantir que os colaboradores do município que recebem o dinheiro do público e que fazem também, no fundo, os trocos, possam ter aqui este fundo fixo de caixa, de acordo com a lei, para poderem trabalhar em conformidade nesse serviço. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito à constituição de fundos de maneio dos serviços para o ano económico de 2023, nos termos da norma de controle interno. Basicamente, estes fundos de maneio servem para, no fundo, fazer face a despesas urgentes e inadiáveis que não comportem, com a urgência, a elaboração do procedimento de contratação pública. Basicamente, também é de acordo com aquilo que é previsto e que tem existido nos anos anteriores, não há nenhuma alteração aqui a destacar, e, portanto, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 4 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à votação do ponto 4 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. Os pontos 5 e 6, se me permitirem, enfim, eles estão relacionados, dizem respeito a pedidos de isenção de pagamento de taxa pela utilização do pavilhão multiuso e também a isenção do pagamento da taxa pela emissão da licença especial do ruído, e este pedido foi formulado pelo grupo de forcados amadores da Ruda dos Vinhos, portanto, para a realização do seu jantar anual e de gala de Natal para esta época. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes 2 pontos da ordem de trabalhos. Se não houver, vamos passar à votação separadamente, começando pelo ponto 5 da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade. E o ponto seguinte, o ponto 6, também questiono assim quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade, o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto 7 diz respeito a um concurso público, no caso concreto, tendo em vista a questão da aquisição dos serviços na área dos seguros. O procedimento tinha vindo aqui para a abertura, agora vem a decisão final do relatório do júri e, no fundo, a aprovação da minuta do contrato número 34/2022. Em face da urgência, até porque os contratos de seguros terminam até 31/12 e este contrato tem que ser assinado e, portanto, era necessário urgência neste procedimento.
mas no fundo os documentos que instruem o procedimento estão devidamente a instruir o processo que seguiu para a deliberação. Questiono se há alguma dúvida dos colegas quanto a este ponto 7 da ordem de trabalhos. Não havendo nenhuma dúvida, passaríamos então à fase da votação do ponto 7 da ordem de trabalhos e eu questionaria assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 7 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 8º, diz respeito também a uma consulta prévia, neste caso, através do acordo quadro da Central de Compras da Oeste CIM, e diz respeito ao fornecimento contínuo de gasóleo rodoviário para o ano de 2023, e, portanto, está aqui também a decisão do relatório final do júri, do procedimento e a respectiva minuta do contrato também para aprovação, no caso, o contrato 35/2022. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto número 8 da ordem de trabalhos. Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui é mais do que uma questão, é uma consideração que gostaríamos de dar e perceber um bocadinho qual é a opinião, ou se isto faz ou não sentido. O que é considerado aqui nesta consulta prévia, basicamente, é um preço de litro por combustível de arredondar 1,52 euros por litro. Isto é o que estamos a falar. Esse foi o valor que foi usado para comparar as propostas. E sendo que a melhor oferta consiste num desconto de arredondado 0,25 euros por litro, ou seja, o litro de combustível, considerando o dia exato e o momento exato em que foi feita a comparação, ficaria com o desconto vencedor, ou com o melhor desconto, a 1,27 € litro. A consideração que faço e a dúvida que faço tem a ver só com o seguinte: eu relembro os presentes que num estudo que foi encomendado, foi pedido pela CIM Oeste, esta previa que o custo médio de combustíveis que tinha era de 1,10 € litro, sendo essa uma das principais razões, a questão da poupança, sendo essa uma das principais razões para tornar os transportes rodoviários públicos, no fundo, a internalização da rodoviária do Oeste. Ou seja, o fator preço era claramente decisivo, e assim sendo, aquilo que pergunto é se faz sentido adquirir gasóleo a este preço ou se faz sentido propor uma revisão do estudo por estar completamente desatualizado, sendo que, efetivamente, já foi feita, noutra data, uma recomendação por parte do PSD quanto a esta matéria. Na altura, o que foi dito foi que o momento não era o melhor, que a altura ainda era muito precoce para se pedir este tipo de avaliações, mas a verdade é que a guerra não continua, mas os preços do combustível estão ao nível pré-guerra. Ou seja, neste momento, podemos fazer uma avaliação objetiva que os preços atualmente estão ao nível de janeiro deste ano, portanto, ao nível de pré-guerra. E aquilo que pergunto é o seguinte: se faz sentido achar por bom, e entendo que se foi a melhor proposta, achamos por bom este desconto, mas se não faz sentido, então, pedir realmente uma revisão daquele estudo que foi feito para a CIM Oeste, sendo a Ruda uma interessada, como todos os outros 11 municípios da CIM. Isto parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Se nós aceitamos que um valor está completamente descontextualizado, temos que com isso fazer, e o mercado, é o mercado a decidir, neste ponto em concreto, então temos que ser coerentes e consequentes com essa proposta e com essa medida e fazer aquilo que os vereadores do PSD já recomendaram anteriormente e que, passado todo este tempo, entendemos que faz sentido revisitar esta situação e levar esta situação acima, concretamente em relação a estes descontos. Acredito que o processo foi conduzido dentro dos trâmites legais, portanto, deixo só isto considerando relativamente ao preço de combustível médio a que estamos a comprar o gasóleo. O que está aqui em causa no ponto 8 é, de facto, a aquisição de combustível rodoviário para nós termos o nosso centro operacional municipal para as nossas viaturas poderem elaborar. Foi consultado o mercado através da central de compras da Oeste CIM, como é habitual, e venceu aquilo que foi o apuramento do júri, a proposta mais vantajosa para o município, com propostas concretas. Aliás, um procedimento concreto para a aquisição de um serviço através de uma contratação pública.
Isso é o que está em causa com o ponto 8º, portanto não vamos votar outra coisa que não seja isso que fique claro. Sobre as considerações formuladas, eu não tenho mandato do Sr. Presidente da CIM para falar sobre essa matéria, portanto, e mesmo que tivesse, não é esta a sede para poder falar para já sobre essa matéria. De todo o modo, aquilo que posso dizer ao Sr. Vereador é que tenho acompanhado naquilo que é a CIM e vai haver Assembleia Intermunicipal, onde um dos pontos será também com certeza esse na agenda do dia. O processo está a evoluir e, como se disse sempre, na altura em que houver o closing da operação, a existir, os valores que serão apurados são os custos de contexto reais e efetivos à data e, portanto, naturalmente que o referencial do gasóleo é um dos fatores a ter em conta, como o estado da frota no momento em que ela for adquirida também será. Portanto, aquilo é um estudo preliminar, naturalmente não exclui que no momento em que há a operação de fusão por incorporação ou por aquisição de participações sociais, se esteja a medir o ativo da empresa, e o ativo da empresa é medido também com os custos de elaboração, entre os quais o combustível rodoviário para os veículos poderem circular, ok? Muito bem, dito isto, podemos estar em condições, presumo, para poder passar à votação do ponto 8º da ordem de trabalhos, e eu, nessa perspectiva, questiono, assim, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 8º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, os pontos seguintes, o 9 e o 10, se me permitirem, dizem respeito ao programa de apoio local ao arrendamento, sendo que o ponto 9 reúne condições para poder ser aprovado e o ponto seguinte não reúne essas condições nos termos da informação técnica que está em anexo à proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação, começando pelo ponto 9, questiono quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. E o ponto 10, também questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade também o ponto 10 da ordem de trabalhos. Os pontos seguintes, portanto, o 11 e o 12, dizem respeito ao Fundo de Emergência Social, ao projeto de Fundo de Emergência Social, sendo que o ponto 11 reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, nos termos de informação técnica, e o ponto 12º não reúne essas condições, também nos termos de informação técnica, que está a instruir o presente processo. Não vou identificar por razões de proteção de dados, como é habitual. Questiono se há alguma dúvida dos colegas sobre estes pontos. 11 e 12, não havendo, podemos passar então à votação, começando pelo ponto 11, questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 11, e seguidamente o ponto 12 da ordem de trabalhos, questiono quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade também o ponto 12 da ordem de trabalhos. Passando então ao ponto seguinte, portanto ao ponto 13, é no âmbito do cheque-fralda, do projeto de cheque-fralda, uma proposta. Esta reúne condições para poder ser deliberada favoravelmente nos termos da informação técnica. E eu questiono aos colegas se há alguma questão relativa a este ponto número 13 da ordem de trabalhos de hoje. Não havendo, podemos passar então à fase da votação e eu questiono nessa medida quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. Os pontos seguintes, portanto, o 14 e o 15, trata-se do projeto do cartão do cidadão nascer rudense. Em ambos os casos, quer no 14, quer no 15, não reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente, nos termos da informação técnica que está a instruir por cada um dos processos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. O Sr. Vereador João Pedro, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente uma questão, é uma consideração que me falaram e que realmente não pensei no assunto, mas de certeza que quem acompanha estes pontos, nomeadamente a vereadora Carla Munhoz, deve estar mais a par disto, que tem a ver com o controle da informação que é enviada, nomeadamente quanto à confirmação da veracidade dos comprovativos de morada. Isto porque me disseram
que para obter um comprovativo de morada na junta de freguesia, digo isto porque nunca estive envolvido em nenhum processo, nem nunca vi nenhuma situação destas, mas se me contaram, é preciso perceber se é possível verificar esta informação, que é que os comprovativos de morada podem ser feitos nas juntas de freguesia mediante 2 testemunhas. Dando um exemplo, se as testemunhas forem 2 amigos dessa pessoa, ou o pai e o filho, ou o tio e o primo, podem dizer que aquela pessoa vive na Tesoureira, para dar um exemplo, e a pessoa não vive efetivamente lá. Isto é possível, há no fundo o controle efetivo destas situações, ou não está no alcance da Câmara Municipal controlar esta informação, e aquilo que está em causa é o crime de falsas declarações das pessoas que foram dizer que determinada pessoa vive num sítio e não vive. Carlas, quer responder? Eu diria o seguinte: qualquer falsa declaração prestada perante entidade pública, oficial, poderá ser punível com crime, mas de todo modo, enfim, se calhar podes ter mais informação do que eu para prestar sobre esta matéria que o vereador levanta, está bem? Boa noite novamente. Se eu percebi, portanto, a pessoa para fazer prova faz prova que é residente recenseado, de acordo com o regulamento, e a residência é a que está no cartão do cidadão e é essa que é verificada. Não sei se, portanto, se ajudei. E, portanto, e o que acontece nestas 2 situações é que um dos progenitores, o cartão de cidadão, não tem residência, portanto, no concelho da Ruta dos Vinhos. Aqui neste caso o regulamento até preenche os requisitos como cumulativos, ou seja, tem que ser residente e recenseado, não é ou. Portanto, tem que preencher esses 2 requisitos cumulativamente. Resolve com um, resolve o outro. Ok. Muito bem, não sei se há mais alguma questão ou se podemos passar à votação. Assim sendo, podemos então passar à fase da votação, começando pelo ponto 14 da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 e o ponto 15, questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. Seguidamente, temos então o ponto 16 da ordem de trabalhos, que é um protocolo de cooperação para a igualdade e não discriminação. Este assunto foi também debatido no seio da CIMA-Oeste, que tem também um plano intermunicipal sobre esta matéria, mas eu ia se calhar convidar a vereadora Carla para poder fazer uma apresentação deste ponto 16 da ordem de trabalhos de hoje, por favor. Obrigado. Presidente, assim de uma forma muito sumária, relembrar que nos termos da lei da 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, as autarquias locais promovem os interesses próprios das respectivas populações e asseguram a integração da perspectiva de género em todos os domínios da ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade, assumindo um papel dinamizador no concelho. E assim sendo, nesta perspectiva, o município da Ruda dos Vinhos pretende aprofundar parceria já existente, à data, com a Comissão de Igualdade de Género, com a SIG, estabelecida ao abrigo do protocolo, e protocolo este que foi assinado no ano 2012, e da adesão ao protocolo da cooperação entre a SIG e a ANMPT, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. No âmbito da Estratégia Nacional, quer para a igualdade, não discriminação, no âmbito do Portugal Mais Igual 2018-2030. O estabelecimento deste protocolo, de um protocolo de terceira geração entre a SIG e o município da Ruda dos Vinhos, visa melhorar em conjunto e de forma mais articulada a temática associada à igualdade e não discriminação e ao mesmo tempo operacionalizar ações que visem a execução dos seguintes documentos estratégicos: a elaboração do Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, a elaboração do Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, e o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais. Neste âmbito, compete então ao município da Ruda dos Vinhos, para além da designação dos conselheiros para a igualdade, quer externos, quer internos, a criação de uma equipa para a igualdade na vida local,
e ainda, portanto, conceber e adotar e implementar o Plano Municipal para a Igualdade e garantir serviços de atendimento, informação e encaminhar portanto, as pessoas vítimas de violência e analisar as medidas de política local em função do seu impacto de género. Muito obrigado, Carla. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 16 da ordem de trabalhos, este protocolo. Senhora Vereadora Sandra, só favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já temos um plano municipal para a igualdade, correto? No âmbito desse plano, que tipo de ações é que têm sido feitas, qual o balanço e como é que se vai articular com este protocolo? Muito obrigada. Carla, queres responder, só favor? De uma forma, é assim, nós temos, portanto, o plano, as ações têm sido ações desenvolvidas em parceria com as entidades locais, nomeadamente ao nível, portanto, dos estabelecimentos escolares, ao nível da saúde, portanto, e das IPSS. E, portanto, são ações que nós temos vindo a dar a conhecer, quer no CLAS, quer em termos do núcleo executivo, assim como na comissão alargada. E, portanto, houve, entretanto, ao nível da referenciação, um protocolo em que nós referenciávamos com Torres Vedras e, portanto, nesse sentido, era uma resposta integrada ao nível destes dois municípios. Acho que Sobral também estava neste protocolo e, portanto, em termos de resposta, é o que nós temos feito em termos de cumprimento do plano. O que eu acho é que neste momento e com o estabelecimento deste protocolo acaba por eventualmente haver aqui mais uma estratégia organizada e concertada das ações a desenvolver e também na concretização dessas mesmas ações. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão pendente. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto 16 da ordem de trabalhos. E eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16 da ordem de trabalhos. Seguidamente temos o ponto 17, que diz respeito a uma proposta tendo em vista o reforço do apoio financeiro à sociedade de São Vicente de Paulo, ou também conhecido como as Conferências Vicentinas de Nossa Senhora da Salvação, da Ruda, dos Vinhos, e a proposta é do reforço em 4.500 euros de apoio neste momento à Conferência Vicentina. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então deliberar ou votar este documento em conformidade, esta proposta. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 17 da ordem de trabalhos. Os pontos 18 e 19, eu se calhar faria uma apresentação em simultâneo, até porque os assuntos estão mais ou menos relacionados. Trata-se de alguma forma, os serviços apontaram aqui algumas dúvidas e omissões no regulamento das aulas da piscina municipal e também das aulas de ténis, no que diz respeito à situação do cancelamento das próprias aulas, ou seja, na piscina podem ser vários os motivos, ou haver assim, uma situação de um dejeto que possa ter entrado na água indevidamente, ou alguma situação que se revele necessário, portanto, cancelar as aulas. E por outro lado, no ténis tem mais que ver com as questões de intempéries, com as questões de chuvas, etc., que impossibilitam que, não tendo nós um recinto fechado, que as aulas possam decorrer em conformidade. E, portanto, não estaria previsto solução para essas situações. O que se propõe agora é que, no caso das aulas serem canceladas por motivos devidamente justificados, que existam 3 vias, ou seja, ou haverá o reagendamento de uma aula, ou, portanto, compensando a aula que deixou de existir por cancelamento, ou haverá um acerto na mensalidade seguinte, ou haverá também o próprio pedido de reembolso imediato, se assim for solicitado. Portanto, basicamente são estas as 3 soluções que com esta deliberação, quer no ponto 18, quer no ponto 19, passarão a figurar como entendimento dos serviços para poder proceder em conformidade caso estas situações se venham a detectar. Não sei se há alguma situação ou questão que queiram colocar.
Faz favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. A questão tem a ver com o seguinte, que os serviços conseguiram identificar uma média de frequência com que têm sido canceladas as aulas pelos motivos indicados nos últimos anos, quer no fundo estamos a falar dos 2 pontos, quer na piscina, quer nas aulas de ténis. O Carlos depois pode responder isto, mas eu diria que a piscina é muito volátil, quer dizer, não tem um caráter de tão previsibilidade, porque pode acontecer um menino descuidar-se e isso acontecer, como pode não acontecer, portanto isso tem sido mais por esse motivo que as aulas têm sido canceladas na piscina. No caso do campo de ténis, ultimamente até não tem havido a necessidade de cancelar grande número de aulas, porque temos conseguido encontrar solução alternativa no pavilhão multiusos, perdão. E, portanto, algumas aulas, mesmo durante a intempérie, têm acontecido no pavilhão multiusos e, portanto, nem sequer há esta necessidade de haver cancelamento da aula oficialmente. O que há é uma alteração do local em que a aula é ministrada e, portanto, muitas vezes nem se coloca esta questão. Mas não sei, Carlos, tens mais alguma indicação precisa que possas complementar aquilo que já disse. Muito obrigado. Sim, no essencial é isso. Aqui a questão não é tanto que haja uma média que justifique esta valorização destes regimes de compensações, é precisamente a questão da omissão existente e a identificação dessa omissão, mais da que a valorização de uma média, no sentido de arranjar umas válvulas de segurança que façam com que os utentes ou os utilizadores não sejam penalizados por algo que não estava previsto regulamentarmente. Só uma nota acrescida também relativamente à questão da piscina, que tem uma complexidade superior relativamente àquilo que é o ténis, na virtude de haver aqui 3 possibilidades de compensação, como já foram identificadas. Um é o reagendamento, depois a questão do acerto da mensalidade e a restituição de valor. E isto porquê? Porque o reagendamento pode ser mais difícil, porque estamos a falar de um universo de cerca de 800 utentes e seria difícil, em alguns dos casos, fazer isso. Portanto, aqui, havendo estas possibilidades tripartidas, será mais fácil não cair nessa dificuldade que é ter um serviço de qualidade em que não estamos a penalizar por falta de um articulado que preveja isso do ponto de vista regulamentar, essas situações. Portanto, não há aqui, até porque estas situações são muito pontuais, nomeadamente na questão da piscina, como o Sr. Presidente já disse. Portanto, não é por aí. A questão é terem sido detectadas essas omissões do ponto de vista do regulamento e assim isso ser ultrapassado. Portanto, foi esse o vetor a considerar. O racional é esse. Ok, muito obrigado. Não sei se... Sim, Sr. Vereador, faz favor. A questão da média ou a questão da frequência tinha a ver só com o seguinte, que é, muito provavelmente, assim, o caso da piscina é paradigmático, não há no Conselho mais uma piscina, isso é sabido por todos, mas se realmente existem, nomeadamente problemas técnicos, que foi das razões apontadas pelos serviços, mais do que propriamente os vómitos, as fezes e tudo mais, a questão dos problemas técnicos, se não faria sentido ter aqui uma válvula de escape, ou com o município do Sobral, ou com o município de Vila Franca, no fundo com municípios vizinhos, em que pudesse haver uma coordenação e que evitasse o cancelamento de aulas, porque é exatamente isto que o Vice-Presidente disse, havendo uma sobrecarga da piscina, uma das soluções que é dada é colocada em causa logo à partida, porque com 800 utentes reagendar aulas é complicado. No fundo, a única compensação possível, aquela que é mais fácil de fazer, é efetivamente ser restituído, o município ser restituído pelo valor. Mas pergunto se esta solução relativamente à piscina foi equacionada, e se foi ou seja, o contacto e o protocolo com outros municípios, e se relativamente aos campos de ténis, ao campo de ténis, se foi equacionado alguma alternativa ao pavilhão multiusos. Ou seja, neste momento, felizmente, o Santiago Futebol Clube já tem o seu pavilhão com grande utilização, mas existem outros espaços no concelho, nomeadamente em Arruda, até hoje no sítio onde estávamos, que o pavilhão está abandonado em termos de atividade frequente e todas as semanas, se havia possibilidade de falar com outras associações que tenham outros pavilhões disponíveis e que pudessem ser utilizados nas alturas em que o pavilhão multiusos não está disponível.
Carlos, queres responder a esta matéria? Sim, o grau de institucional e a proximidade institucional e o bom relacionamento com outras organizações, nomeadamente o CRDA e também o Santiago, permitem, eventualmente, se essas situações se colocarem, de podermos articular isso com essas organizações. Portanto, não é nada que não seja possível de fazer. Relativamente à questão de articular com outros municípios, a questão da piscina, isso pode ser um bocadinho mais complicado, até pela imprevisibilidade. E aqui as questões técnicas, honestamente, não são o que tem levado a esses cancelamentos, mas sim essas situações completamente pontuais, residuais, de situações de crianças que têm problemas e que depois faz com que se tenha que ter essa situação de cancelar a atividade, mas o grau tão pontual, tão residual, não justifica esse tipo de protocolado com outros municípios, o que levaria também a que os próprios municípios depois tivessem que fazer uma alteração de última hora às suas próprias atividades, portanto não é conjugável. Mas relativamente à questão do ténis, sim, isso é possível de fazer, sim. Então, porquê que não foi incluído como opção no regulamento? Porque para já não se justifica. Não se justifica e nós Atenção, temos... isto não é uma alteração ao regulamento, eu peço desculpa. Isto é uma interpretação autêntica do regulamento. É, no fundo, pegar na cláusula de escape que o regulamento tem, de dúvidas ou omissões são resolvidas pela Câmara Municipal. Exato. Certo, Não há aqui nenhuma alteração ao articulado do regulamento. Eu queria que isto mas há ficasse uma claro, terceira, ou seja, a questão do campo de ténis está a vir a discussão, está a vir a ordem do dia, porque efetivamente o pavilhão multiusos, felizmente, tem muitos dias em que está ocupado e, portanto, não é solução alternativa para as aulas de ténis. Porque é que não se pensou logo na inclusão de um terceiro? Não sei se o CRDA, por exemplo, se o pavilhão do CRDA seria solução ou não sei se o pavilhão do Santiago Futebol Clube seria solução ou não, mas... Não é preciso ir para tão longe, nós já fomos para os bombeiros também. Deste ano não tem havido essa disponibilidade porque tem o clube de ginástica que ocupa também uma parte. As soluções são encontradas, não vale a pena complicar aquilo que é simples. As soluções existem, o que há aqui é mais recursos para dar mais soluções aos municípios consoante a sua vontade, ou seja, podem não querer compensar as aulas, se não quiserem compensar as aulas, acertam na mensalidade seguinte, se não quiserem acertar na mensalidade seguinte e se quiserem ser reembolsados no momento, serão reembolsados no momento. Isto, no fundo, é servir de linha orientadora para que os serviços possam, mediante aquilo que é a sua análise técnica, poder resolver o problema do município consoante aquilo que é a vontade do próprio. Eu acho que é isso que está aqui em causa. Sim. Bom, acho que já estamos todos esclarecidos e podemos então passar à votação. Começava pelo ponto 18 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. O ponto 19... Contra. É contra ou abstenção? Contra. Ok, contra. Eu peço desculpa, tinha percebido que era abstenção. Pelos vistos não foi o único, mas pronto, não interessa. Deve ter sido o delay da... Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 19. Igualmente pergunto quem vota contra. Os vereadores do PSD. Quem se abstém é aprovado por maioria com os votos contra dos seus vereadores do PSD. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é a aprovação dos trabalhos complementares, no fundo, daqui da empreitada do bairro João de Deus. No fundo, vem na sequência da autorização para a assunção de compromissos plurianuais que a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, deliberou no passado dia 30 de novembro e, portanto, basicamente, agora é dar materialização e execução a essa deliberação para podermos, até final do ano, fazer parte do pagamento e, no ano seguinte, fazer o remanescente do pagamento, de acordo com a autorização prévia concedida pela Assembleia Municipal no passado dia 30 e que já foi subejamente explicada e que tem que ver também com as questões relacionadas com a variante rodoviária externa. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, quer dizer, primeiro perguntar se não tinha sido possível tratar deste ponto na última reunião, ou seja, ter verificado com a Gevalis que havia aqui um valor de 11.000 e poucos euros mais IVA, que eram da sua responsabilidade e não da responsabilidade da Câmara Municipal.
uma vez que o assunto era urgente e até foi incluído de urgência para a aprovação na última Assembleia, se não havia outra forma de ter acautelado esta situação atempadamente. Depois, a questionar qual será o fim dado pela Câmara Municipal aos cerca de 14 mil euros, mais coisa menos coisa, 11 mil mais IVA, que vai deixar de gastar. No fundo, se vai pagar antecipadamente ao empreiteiro ou se vai, agora que temos estas informações, se vai tentar resolver os problemas identificados nas casas do bairro João de Deus nos últimos dias. Bom, começando pela última questão, o que é defeito de obra é o cumprimento defeituoso de uma obrigação e, portanto, é imputável ao empreiteiro. Em princípio, não será objeto de acerto no preço, na medida em que será acautelado pelo próprio empreiteiro em conformidade, não assumindo o município qualquer custo adicional. No que diz respeito aos trabalhos a menos, portanto, da questão das GEBALIS, isso era trabalho que nós iríamos, atenção, remunerar as GEBALIS e temos que o remunerar quando chegar o devido tempo, se for o caso, e esperemos que sim, mas isso entra para já como trabalhos a menos, ou seja, foram trabalhos não executados pelo empreiteiro, que inicialmente estava previsto, o projeto são 15 fogos novos, há 2 que entram neste projeto das GEBALIS e, portanto, não foram feitos determinados trabalhos dos acabamentos desses imóveis, dessas 2 frações, e, portanto, são trabalhos a menos na empreitada que vão ser descontados naquilo que são os trabalhos a mais e os trabalhos complementares e, portanto, não haverá diretamente um recebimento do município, o que há é um acerto entre aquilo que é o deve o haver e, neste caso, que é desfavorável ao município, há uma compensação de abatimento ao valor a receber pelo empreiteiro por força dos trabalhos complementares. E, portanto, eu não sei se percebi a pergunta inicial, mas penso que já falei sobre esta matéria. O acautelar atempadamente não é, digamos que já foi explicado, ou seja, houve aqui um evento imprevisível, que foi o facto do Colégio de Árbitros ter decidido, no âmbito da expropriação da variante, aumentar em 252 mil euros, creio, de memória, o custo com a aquisição dos terrenos, das 10 parcelas, que não chegámos a acordo amigável com os respectivos proprietários e, portanto, tivemos que tomar opções. Uma parte foi aumentar a receita por força da boa execução do IMT, conforme dito, da derrama, desculpa, conforme dito na altura, e outra parte foi negociar com a Comporto o pagamento fracionado desta obrigação e, portanto, passar para plurianual o montante necessário para que nós conseguíssemos, como estamos a fazer, a pagar, até porque temos um prazo para isso, pagar o remanescente daquilo que foi a decisão do Colégio de Árbitros no âmbito do processo de expropriação por utilidade pública da variante rodoviária externa. Basicamente era isso e não era possível prever isso com a antecedência que nós gostaríamos e se nós tivéssemos que prever isso ou se pudéssemos ter alguma influência, com certeza que não iríamos honorar o orçamento no mês 11 de execução orçamental com mais de 250 mil euros. Faríamos sobretudo no primeiro semestre, que é mais fácil conseguirmos encaixar uma alteração orçamental dessa matéria e envergadura. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão adicional dos colegas, não havendo, podemos passar então à fase da votação deste ponto 20 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Muito bem, os documentos para conhecimento da reunião de Câmara de hoje são o resumo diário da Tesouraria, o licenciamento de obras particulares e a sentença de homologação do acordo do pagamento em prestações entre o município da Ruda e o município de Vila Franca de Xira, conforme já tínhamos abundantemente falado sobre este assunto anteriormente. Os documentos seguiram para os seus vereadores, portanto têm conhecimento disso, certo? Muito bem, nada mais havendo a tratar, o resto também então agradecer a todos pela presença e participação em Zoom nesta reunião de Câmara, esperar que as próximas horas não venham a confirmar as previsões meteorológicas, vamos estar em alerta e portanto vamos continuando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, espero que consigamos todos ter uma noite tranquila, descansada e ser bom sinal para todos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Diz adeus a eles.